Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente e desta vez nós vamos conversar com um artista diferente. É diferente porque é desses artistas que gosta da intervenção, que gosta da polêmica, afeito à polêmica. Certo dia ele encheu a rua, a Epitácio Pessoa, de bonecos, lembrando os desaparecidos da ditadura. Fez a mesma coisa na Avenida Paulista. Depois veio com a história de que prato é porco. Já pensou? E depois ainda teve a história de arte para burro. É assim, ele movimenta muito, agora anda meio calado. Por isso a gente veio aqui na casa dele, nos bancários, saber por que é que ele anda tão calado, tão quieto. Chico Ferreira, tá ficando rico? Deixou a polêmica? Não. A situação que o Brasil vive hoje é outra, né? Você tem muitos espaços realmente que poderia entrar com a intervenção, porém a gente tem que ter cuidado também por questões políticas partidárias. Então, as coisas que estão acontecendo são coisas muito diferentes dos anos 90, que você tinha espaço realmente, a gente estava sendo de um processo realmente de ditadura, né? A gente estava tendo os primeiros políticos realmente eleitos por eleições diretas, então você tinha mais espaço de contestação. O momento que o Brasil vive hoje é de uma transformação muito grande social e por mais críticas que venham a existir com relação a essas transformações, a gente não pode deixar de se perceber que tem havido avanço realmente na qualidade de vida. Então, teria que ser coisas muito pontuais e muito local. Isso artisticamente eu não acho que seja interessante. Tudo bem, agora, mas foi só uma provocação. Eu aprendi isso com você, porque realmente quando comecei a trabalhar na imprensa, uma das coisas, você dava muita notícia pra gente. A gente até gostava do seu trabalho, até por isso, além de ser um trabalho que chama a atenção de todo mundo. Mas vamos fazer assim, vamos começar essa história do começo. Você é bastante jovem, mas vamos fazer uma espécie de história de vida também. Você vem de Buenos Aires sem ser argentino, né? E não vai obrigar a gente a falar espanhol aqui. Mas Buenos Aires, a gente não está falando de Argentina, não. É que lá no sertão, Catolé do Rocha tem uma fazenda chamada Buenos Aires. É de lá que você vem. Eu tive a felicidade de ser descendente, né, de pessoas que já viviam cultura dos anos 30. O meu avô era um proprietário de terra naquela região e todos os meus tios, né, tiveram acesso realmente ao estudo, né, que naquela época era muito mais difícil. Eu fui criado por Adalberto Barreto, que é um jornalista muito conhecido aqui em João Pessoa, economista e tal, faleceu uns 4, 5 anos atrás. E isso me deu essa perspectiva de me aproximar e ter a convivência realmente com grandes jornalistas na fase de criança mesmo, com pessoas como João Manuel de Carvalho, Gonzaga Rodrigues, José Fernando Neto, Jório Machado. Então, fora vários outros que me falha a memória do momento, que isso fez com que eu tivesse apurasse esse senso crítico, né? Porque são pessoas que até hoje são consideradas grandes intelectuais na comunicação, né, do Estado. Então, eu tive essa sorte de conviver, de escutar muitas histórias interessantes. Gonzaga Rodrigues, por exemplo, é um monumento vivo. Né? Mas como é que se dá essa saída da Buenos Aires, do calor, que é Buenos Aires, de Catolé do Rocha, que eu estou falando? Como é que se dá essa saída para a capital e o começo do teu trabalho aqui em João Pessoa? Olha, na verdade eu vim para cá com 9, 10 anos, né? Porque o Teodoberto já morava aqui e já tinha uma condição de vida já mais favorecida. E como as condições de estudo naquela época, naquela região, eram muito mais difíceis, ele me trouxe para vir estudar aqui em João Pessoa. Então eu cursei aqui primário, ginásio, científico, cheguei a entrar na universidade ainda, fazer comunicação. Isso fez com que eu me aproximasse realmente. Eu sempre tive muito interesse realmente pela questão artística. Primeiro porque havia essa... Teodoberto não era só um jornalista, não era só um economista, era uma pessoa muito ligada realmente à questão cultural. E era uma pessoa de um gosto muito apurado. E isso fazia com que, claro, se você convivia nesse meio, a tendência era você, no mínimo, tentar imitá-lo. Né? Claro que eu não tenho nem tive essa capacidade, nem tenho essa pretensão também. Porém, isso me iluminou, isso me auxiliou realmente de forma muito
creio eu, de forma muito... Mas ele era bamba mesmo, era na letra, no escrever, e era um pensador, digamos assim, também. Agora, mas de onde vem aí esse trabalho, essa habilidade manual aí da cerâmica, do artista plástico, de um modo geral? Certo, mas veja bem, para que você... Claro, isso aí tem a ver com a cultura local, né? Em Catolé mesmo, eu tinha uma tia-avó que era louceira, ela fazia os utensílios, né? E eu convivi com isso. E a arte, que aí no caso seria a questão da artesania, você tem hoje, o mundo contemporâneo tem uma coisa muito interessante. A gamela que se fazia para moer o milho, hoje ela é tida como um objeto decorativo, tá certo? Então ela deixou de ser uma peça utilitária e passou a ser uma peça ornamental. Essa capacidade de diferenciação ou de discernimento é o conhecimento que lhe proporciona, tá certo? Então eu tive a sorte de conviver com essas pessoas que me direcionaram realmente a ter essa visão. E isso para mim é muito interessante. Claro que eu pesquiso hoje, eu já fiz algumas viagens, não só para fora do estado, mas para fora do país também. E você tem que estar antenado realmente com as coisas que estão acontecendo. A vinda para cá foi muito importante, porque fez com que eu crescesse dentro desse segmento, tá certo? E você vê o seguinte, a maioria das pessoas que são formadores de opinião daqui, quer dizer, da nossa geração e até mesmo uma ou duas gerações anterior, elas são oriundas do interior, porque vinham para cá estudar, tá certo? Então, a maioria deles se fixaram aqui. Você tem N exemplos disso. Veja só, aí você chega aqui, eu me lembro do começo. Do começo não, mas das suas primeiras intervenções. Certo. Aquela coisa que eu falei, da Epitácio Pessoa, Certo. foi também a Avenida Paulista, Certo. os bonecos, né, da ditadura. E depois, também em Semana Santa, você chegou a participar de algum trabalho com isso. Agora, como tem sido tuas exposições, teu trabalho depois disso? Antes da gente chegar no exterior, não vamos para o exterior agora não. Depois, porque tem essa coisa do prato é porco, que eu não cheguei a ver essa exposição, não cheguei a acompanhar isso, mas como é que se deu esse trabalho aí? Como ele... Olha, na verdade é o seguinte, eu trabalho, já tenho não sou tão velho, mas já tenho 30 anos, né? Está fazendo exatamente 30 anos agora. A primeira exposição que eu realizei de pintura foi no Hotel Tropicana, que na época o Gonzaga Rodrigues era o secretário de comunicação, até me proporcionou o catálogo, tá certo? Isso eu lembro até hoje. E as exposições, elas acontecem por circunstâncias realmente. Primeiro, a necessidade de mostrar o que você está fazendo, tá certo? Naquela época, era uma coisa que você teria que ter continuidade em estar mostrando realmente a sua produção, tá certo? Não tinha muito senso crítico também com relação ao que você estava fazendo. Tudo que você faz, você achava que era um negócio, por uma questão de imaturidade até, né? Depois você vai apurando esse senso crítico e aí você vai se tornando mais seletivo, tá certo? Fiz algumas intervenções nos anos 90, que a primeira intervenção foi exatamente os mosaicos na Epitácio Pessoa, que pouca gente sabe que fui eu que eu fiz umas intervenções com ruptura realmente no asfalto, eram grandes pinturas no asfalto, eu fiz isso de madrugada, comecei ali do Posto Santa Júlia e fui até a entrada do Miramar, que eram tintas sobre o asfalto. Depois Chico César, quando apareceu com a pintura, a tinta, pinta o asfalto e feita a alma motorista, foi uma mera coincidência, mas eu fiz isso antes dele aparecer com essa música. Depois eu fiz Leite Nenhum, que foi logo quando saiu o Código da Criança e do Adolescente, inclusive com a participação de Vital Farias. Eu fiz Ratos no Poder, que foi um rebuliço grande também, foram 10 gabirus que eu botei lá na Praça João Pessoa, né? Que aí era a questão do salário, que os deputados queriam um salário exorbitante para a época, e aí eu confeccionei 10 gabirus, né? Botei paletó, gravata e botei nos bancos da praça. Eu lembro também. Isso deu uma confusão muito grande. Eu lembro que Nonato Guedes, na época, escrevia naquela revista Carta, se eu não me engano, e ele fez um comentário bem interessante, falando sobre a mudança que na época Carlos Dunga, que era o presidente da Assembleia, tinha feito modificações exatamente eu não sei como é que dá o nome, com relação à Assembleia, no regimento interno da Assembleia, tá certo? Então, para mim, isso foi muito interessante. Essa intervenção urbana, eu acho que ela é fundamental. Porém, a gente tem tantas intervenções no nosso cotidiano
Eu não sei se o artista hoje ele teria muito espaço para intervir nesse peso de mídia que tem, que é a questão política, a questão policial. Você tem muita informação hoje. Então, para que você entre com a intervenção urbana, tem que ser algo muito inédito, realmente, tem que ser uma coisa muito inusitada. E hoje é mais tumultuado, né? Porque você tem muita informação, você tem um excesso de informação hoje muito grande, né? E a gente está entrando nessa coisa da mídia virtual, ela ainda é muito recente para a gente, tá certo? Então a gente ainda está se adaptando, todo dia tem uma novidade, o pessoal está muito mais preocupado nessa fofoca cotidiana, porque é novidade mesmo, do que nas questões mais importantes realmente do nosso cotidiano. Eu sempre converso com artista plástico, eu toco nesse assunto. A música, por exemplo, é uma arte, digamos assim, popular, né? Às vezes as pessoas não gostam de um estilo, mas gostam de outro. Música é geral. O artista plástico é uma arte meio que mais sofisticada, mais elitista. Primeiro porque as pessoas não costumam comprar quadros, né? Quem compra é mais a elite e tal. Então, como é que vive mesmo um artista? Eu sei que você tem outras atividades, desde que chegou em João Pessoa mesmo até, mas como é que vive um artista, no caso assim, um artista plástico, que vive de pintura, de vender quadros? É uma parada dura, né? Eu não sei se questão de sorte ou de percepção realmente da leitura do cotidiano, isso me ajuda realmente, eu sou muito crítico comigo mesmo. E em 93 mais ou menos, com o ápice da crise econômica, e as artes plásticas realmente sofreu assim, um baque muito grande com relação à comercialização das pinturas. Eu estava começando a entrar no mercado Rio-São Paulo, já estava com expulsão na Bonini, tinha trabalhado com o Renato Magalhães Gouveia, que é uma grande figura realmente do mercado de São Paulo, que existe até hoje. Quando o Collor entrou, que fechou realmente a questão econômica, aí realmente houve um apagão, e aí eu cacei terra nos pés e vi que o negócio estava feio. Como eu não queria voltar para Catolé para plantar batata, e não tinha muita alternativa, eu tinha ido a São Paulo e tinha visitado uma artista plástica que ela fazia xícara e pires. E eu conversando com ela, ela dizia que as encomendas estavam até 6 meses depois, ela não tinha conseguido atender as encomendas. Isso me chamou a atenção. E aí eu digo, não, eu vou bolar algo que seja acessível realmente, que tenha bom gosto, e que as pessoas que não possam adquirir uma escultura ou uma pintura, possam levar um objeto. Tá certo? Que tem um valor agregado, né? Entendo. E que isso servisse de um canal. E isso foi a minha salvação. Eu na época, realmente não tinha mercado para pintura, o pessoal estava sem dinheiro mesmo, o Collor tinha prendido tudo isso. E aí eu vim com essa ideia e comecei a desenvolver a parte de objetos, tá certo? Isso foi me direcionando e tal, comecei a trabalhar com loja, já fornecendo objetos, aí já não fazia mais só os objetos que vinham dentro de uma caixinha de madeira, que eu faço até hoje. Comecei a fazer pratos, fazer fruteira. Hoje eu faço, tenho uns 20, 30 itens, tá certo? Que por conta da escultura, a escultura foi crescendo também as dimensões, eu precisava de mais material para ocupar o forno e aproveitar realmente a parte de combustão. Enfim, aí eu consegui conciliar a pintura, a escultura e o objeto. Isso me deu suporte para eu poder respirar e subsidiar o meu próprio trabalho, já que a gente não tinha as políticas realmente de incentivo, que hoje melhorou um pouco, porque você tem algumas leis que foram incorporadas, que isso deu com que os artistas tivessem algum fôlego. Essa obrigatoriedade das obras de arte, por exemplo, nos espaços privado e público, acima de 1.000 metros quadrados, isso de qualquer forma aqui lá você consegue viabilizar uma obra. Como a coisa ainda está muito em cima da lei, a maioria dos empresários ainda não atentaram que a lei ela não é só como forma de botar uma obra para ocupar um espaço, mas sim uma obra que venha melhorar o visual urbano da cidade, já que ele intervém na parte horizontal, tá certo? A lei tem esse objetivo. Isso fez com que os artistas tomassem um pouquinho de fogo. Que pode ser uma escultura, pode ser uma pintura no hall do prédio, se o prédio tivesse até 1.000 metros. Pode ser um mural, tá certo? Aí você entra, isso vem realmente dar um fôlego, já que os artistas plásticos
não tem a benéfica, por exemplo, que tem a música. Porque os músicos dizem a mesma coisa que os artistas plásticos, que é muito bom ser artista plástico. Mas se você for olhar na música, você tem um São João, você tem um carnaval, você tem as atividades realmente que estão sempre ocupando as pessoas que trabalham desse meio, tá certo? Nas artes plásticas, não. A sorte da gente foi esse veio e a Lei Rouanet, que tem também, aqui e lá, beneficia um ou outro artista, porque os artistas de hoje não são mais os artistas da época do clássico, né? Que cada um vinha e passava a mão na cabeça e tal. Hoje não. O artista tem que ter conhecimento, ele tem que estar muito antenado realmente com relação às licitações, para ver quais são os projetos que a Fundação Banco Itaú, o Banco do Brasil, ou Petrobras está canalizando para que você possa inserir um projeto e daí você trabalhar 1 ano, 2, dentro dessa concepção. Na música também acontece as intervenções. Claro, claro. E um dia desse eu estava conversando com o Bilio de Campina e ele chegou com uma figura, falando de uma figura aí que eu não conhecia, o forrozeiro IPTU. Que só aparece de ano em ano. Pois é. Muita gente que é da MPB invade o São João, invade a festa junina e tira uma de forrozeiro. Agora, vê só, para comercializar mesmo, assim, porque você faz a expulsão é eventual, né? É. Aí, até aqui mesmo na sua casa, as pessoas vêm aqui, a tua casa é casa, ateliê, tudo misturado, né? É, porque no caso da gente, a gente não tem museu. João Pessoa você não tem museu. João Pessoa não tem galerias. Você tem a galeria, que é a Galeria Gamela, né? Que vem um trabalho realmente muito de uma guerreira realmente, que é a Roseli no caso. Isso tem, acho que a galeria deve ter uns 30 e poucos anos já. Então é uma prova de choque realmente para ela. Mas mesmo assim ela não teria condições de comercializar todo mundo. Eu trabalho com ela, mas eu sei o quanto é complicado para ela essa condução, né? Então é necessário que os artistas tenham realmente um espaço onde ele possa receber as pessoas que têm interesse e conhecer a obra dele. Necessariamente comprar, não. Necessariamente a pessoa pode vir para conhecer, para discutir, para debater. E às vezes você não quer levar uma escultura, mas leva um objeto, às vezes não leva agora, leva depois. Eu já recebi aqui pessoas extremamente interessantes, pessoas que vêm do Rio, de São Paulo, até mesmo de fora do país. E que conheceram através das redes sociais. Então, isso é muito importante. Né? Eu tenho o Facebook, né? Que eu não sei decorado também não. Nem me pegue. Mas entrando no Google, você localiza hoje qualquer pessoa, né? Então, essa parte da comercialização, eu tenho a sorte de trabalhar com a parte dos objetos e que foi criado um programa há 2 governos atrás, que isso foi de suma importância realmente para quem trabalha com o artesanato, com o objeto, com a habilidade manual, que são os salões de artesanato da Paraíba, tá certo? Isso dá uma visibilidade muito grande, você reencontra as pessoas, você discute com as pessoas. Isso eu acho que foi uma das maiores iniciativas para a cultura paraibana, tá certo? Não estou falando isso pelo fato de eu me beneficiar, mas são mais de 5 mil pessoas que se beneficiam desse programa. Eu acho que é uma vitrine super importante, já que a gente é carente de espaços, de exposições e de museus também, que você pudesse ter acesso à produção cultural do Estado, tá certo? Porém, o salão, ele é mais direcionado para a cultura popular, tá certo? O artista plástico, ele não se encaixa aí, tá certo? No meu caso, como eu desenvolvo uma linha de objetos utilitários, decorativo, aí eu fui encaixado por conta desse veio. Mas o salão, eu acho que é uma das grandes iniciativas e acho que poderia ser trabalhado realmente as feiras. Na Europa já existe, São Paulo hoje, Rio, São Paulo já estão realizando os grandes salões realmente de artes plásticas, onde as galerias adquirem o stand e viabilizam os artistas plásticos. Então a gente está muito atrasado com relação à comercialização das artes plásticas do Brasil. Você falou uma coisa aqui, em nenhum momento a gente tocou isso ainda no Nossa Gente. E realmente, quase toda cidade que a gente vai, uma das coisas que a gente é levado mesmo a querer visitar o museu, né? E João Pessoa, a terceira cidade mais antiga do país, não tem realmente um museu. Mas Campina Grande tem 2. E Campina tem. Campina é Campina Grande, eu tive a sorte. Campina é grande. Eu tive a sorte de ir para Campina e ir até o museu. Eu sou ter sido inaugurado o Museu de Arte Contemporânea, isso o ano passado. E eu fui o primeiro visitante realmente do Museu de Arte Contemporânea de Campina Grande.
após a sua inauguração. Eu fiquei extremamente feliz. Não só por Campina Grande ter um museu de arte contemporânea, e triste ao mesmo tempo porque João Pessoa não tem, tá certo? Um museu. Eu acho isso é complicado, porque a manutenção do museu é outra coisa muito complicada, mas se Campina Grande tem, por que João Pessoa não poderia ter, né? Não, e pela história mesmo dela, vamos até esquecer Campina. Mas porque João Pessoa tem a lagoa, Campina tem o açude, isso é muito... Não estou criticando não, pelo contrário, não estou ironizando não. Eu acho extremamente importante. Campina Grande está inaugurando agora o Museu de Arte Popular, agora, um projeto de Oscar Niemeyer, isso é super importante. Nós temos a Estação Ciência, mas não é um museu. A Estação Ciência tem uma outra função. O anexo que foi feito agora, ele pode ser utilizado como espaço de exposições, mas não é uma galeria, entende? A gente não tem nada que seja de verdade para as artes plásticas, entendeu? Não existe. Ah, tá. Agora, Chico, e tem também o seguinte que eu queria falar contigo, antes das viagens, você sempre esteve, como artista, a gente não vê muito você fazer uma exposição, assim, numa galeria, uma exposição de Chico Ferreira. Por isso que quando você me disse que costuma mais receber as pessoas aqui, você é um artista mais de socializar o trabalho de outra forma, mais do que na exposição em si, né? De levar para salões, de fazer uma intervenção. Porque, veja bem, eu estou com 30 anos de trabalho, tá certo? Aí eu vou fazer uma exposição onde eu não tenha condições de... É mais desgastante a exposição. Não, a questão de qualidade mesmo. Você tem que ter um catálogo, pelo menos de vergonha, né? Um catálogo, hoje qualquer catálogozinho você vai gastar aí de 6 a 7 mil reais. Então eu não vou eu não vou participar de uma exposição onde o convite seja impresso no computador, né? E pelo amor de Deus. Então eu prefiro ficar sem realizar uma exposição individual do que realmente fazer uma coisa que ao invés de me acrescentar, vai denigrir. Eu prefiro ficar participando dos salões e canalizando as pessoas realmente que venham conhecer meu trabalho no meu espaço. Eu estou aqui todos os dias, trabalho aqui, vivo disso, vivo para isso. E não vejo, eu não me sinto maior nem menor pelo fato de não estar realizando exposições, não, tá certo? Eu tenho participado de eventos, não aqui, mas fora. E sempre que é oportuno e que me convidam, eu participo. E depois... Brigo na Assembleia, na Câmara, bem no meio da rua, não tem, sei. Tem boquinha, e não. depois das chamadas redes sociais, acabou também aquela história digamos, você viaja muito, de precisar ficar no Rio, de ir morar no Rio, Não há necessidade, ir morar em não. São Paulo para mostrar bem o trabalho. Eu estou em negociação com um painel, um mural, que seria o quê? 100 metros quadrados para São Paulo, daqui. Quer dizer, a figura veio aqui, viu o trabalho, gostou e está em negociação. Então, necessariamente tem que estar em São Paulo. Talvez seja muito mais fácil eu ocupar um espaço em São Paulo, morando aqui, do que eu estando em São Paulo. Você sabia disso? Né? É muito mais simples. Estou trabalhando atualmente com uma galeria no Rio, tá certo? Uma galeria loja, né? Não é bem uma galeria. Porque as galerias em si, elas, depois do movimento da arte conceitual, as galerias elas se intimidaram. Hoje você tem os museus que trabalham com a arte conceitual, tá certo? Que é uma linha mais filosófica, mais da literatura, do conceito, do que mesmo com a parte objeto, né? Entendeu? Uma coisa interessante que eu vi também, a última notícia que eu tive de você, é que você não saiu assim logo primeiro para a Argentina, já que a gente falou em Buenos Aires, Argentina, Uruguai, você tirou direto para a China. Que trabalho foi esse? Tá pegando o pulo do desenvolvimento chinês? Não, a história da China foi o seguinte, houve um convite via internet para participar de uma seleção, né, que seria feita de artistas brasileiros para fazer parte do acervo permanente do museu na China. E aí eu me inscrevi sem nenhuma grande pretensão. E o trabalho foi selecionado e eu fui um dos 9 brasileiros selecionados e fazer parte. Foram 9 do Brasil? Foram 9 do Brasil. Então, para mim, foi uma coisa extremamente gratificante, primeiro porque eu não esperava, né? E segundo porque a China é a referência da cerâmica do mundo, né? A China já brigava, na época da colonização, com relação à ocupação dos países com a sua porcelana, tá certo? Tá. Então, a China, para mim, é um cheque ouro, né? É meio que você receber o aval, né? De um cheque ouro. Essa é a minha análise, fiquei feliz com isso.
E sempre que aparece algum convite que eu acho E que é foi quanto oportuno, eu tempo? participo. Isso foi um ano e pouco. É, né? E demorou quanto tempo? Para resolver. Lá, né? Não, o trabalho fica permanentemente lá. É, Fica né? no acervo permanente do museu. Não volta mais. E você volta lá ainda? Não, eu nem fui, porque eu fazia muito tempo que eu não vou a Catolé, né? Então para ir para a China era bem mais difícil. E também, Chico, tem uma coisa assim que complica muito, não só para o artista, mas o brasileiro de um modo geral, a questão de educação. E eu vou falar isso contigo porque você é uma dessas pessoas assim, bem espontânea, bem... Quando eu vi essas coisas, você se relacionando, o seu trabalho te levando ao relacionamento de comércio com China, de conhecimento também com outros países de um modo geral, como é que vai ficar a língua, a questão da língua? Como é que Chico... Porque você tem esse linguajar bem espontâneo, bem natural. Eu imagino Chico falando chinês. Como é que vai... Não necessariamente, senão o mundo não viajava. É verdade. Né? Agora, e também a gente estuda inglês durante 8 anos, né? Para chamar maçã, E pra chamar depois livro, só sabe dizer I love you. Pois é. 4 anos de primário, de ginásio, 3 no segundo grau e 1 na universidade. Isso é uma bobagem tão grande que eu recebo aqui, o que eu recebo aqui de inglês, de francês, sem falar uma palavra em português, por que eu vou, para fazer uma exposição e passar 15 dias, eu vou passar 1 ano, 2 anos fazendo curso de francês ou de inglês? Tá certo? É. Então, eu não vou estudar francês. Eu não tenho tempo de estudar nem português, quanto mais francês ou inglês. E eu não sei por que a gente passa, como eu disse antes, 8 anos no ginásio, no segundo grau, e 1 ano na universidade, é o tal do básico, estudando inglês e não aprende. Eu estou dizendo isso, não sou eu, nem você. Isso é geral até hoje. Inclusive é uma coisa que a gente vê assim, que é muito falha no sistema educacional brasileiro. Aí vai para epitar as pessoas, em 6 meses aprende. Como é que pode? 8 anos dava para a gente sair do colégio fazendo com conversação. Pois é. Dominando conversação. Eu tive a felicidade de sair daqui para uma exposição em Madrid, tá certo? Inclusive, nunca tive a oportunidade de agradecer a José Fernandes Neto, que foi assim de suma importância do apoio que ele me deu, isso há uns 6, 7 anos atrás, tá certo? Mas, bom, foi para Madrid, de lá eu loquei um carro e eu fui bater em Marseille, na França, tá certo? Não sei falar uma palavra de francês. Fui, comi bem, dormi bem, voltei, não apanhei de ninguém, não fui preso. Claro que se eu dominasse a língua, o francês ou o inglês, era bem melhor, mas a gente não tem tanto tempo para isso, tá certo? Eu, na época, realmente, que poderia ter feito isso, que seria na minha juventude, eu não o fiz. E no dia que você vier a precisar de ir para a Alemanha, ou seja, para onde for, você, tendo dinheiro, você contrata um... tem uns isso é besteira. E tem uma história que não sei se você conhece, de Escurinho, querendo comer. Pois é, Escurinho já foi... Escurinho querendo lanchar, querendo comer em Londres. Dizem que foi um problema. Virou até uma música. Virou até uma música. Mas, Chico, infelizmente, a gente já está terminando o programa. Dava para a gente ficar conversando aqui nessa tua casa durante a tarde toda. Mas, infelizmente, estamos terminando o programa. Mas antes de suas considerações finais, você pode mandar um recado aí de seu endereço na internet e de algum futuro trabalho que você tenha engatilhado. Olha, eu tenho trabalhado muito e continuo trabalhando, tenho fé em Deus em dar continuidade realmente. Trabalho é pesquisa, esse cotidiano, eu procuro sempre usufruir realmente da reciclagem de materiais, não por modismo, mas por uma questão realmente de consciência. O mundo está aberto, o trabalho está aqui, continuo realmente produzindo minhas coisas, sempre está sendo canalizado para aqui, para acolá, né? Seja dentro do Brasil, seja fora. Tenho assim, olha, que agradecer muito aos amigos que sempre deram força. Você mesmo é um deles, não porque você está aqui, mas quando você ligou para fazer a entrevista, eu fiquei extremamente... Porque eu nunca tive a oportunidade de chegar para você e dizer isso, sabe? Eu acho isso... Eu sou muito grato às pessoas que sempre me apoiaram, que me ajudaram. Não vivo atrás de ninguém, vivo aqui no meu espaço, trabalhando.
Isso para mim é a parte mais gratificante, é saber que as pessoas percebem a sua existência, independente de você estar puxando na camisa do cara para perceber que você está ali. Essa é a parte mais importante. Não, e numa casa dessa como a tua aqui, eu não tenho nada contra a minha, mas é difícil sair mesmo dessa casa. É muito aconchegante. Ah, fico feliz. Obrigado, então. Um abraço e até o próximo programa.